Graça e paz, Igreja do Avivamento. Lembrando sempre que avivamento quer dizer voltar em direção a Deus, retorno a Deus. Todas as outras coisas são resultado de nós estarmos voltados para Deus. Israel. É isso, é estar voltado para Deus, na direção de Deus. Amém? Pode sentar no nome de Jesus. Quero com muita alegria receber os nossos companheiros de jornada, os nossos discípulos, que eles estão debaixo da nossa cobertura, os irmãos de longe, os irmãos de perto. Está aqui a Bispa Deusilene, que sempre nos honra com a sua presença, com o pessoal da restauração. Cadê o pessoal? Aleluia, graças a Deus. Que bom vê-los, que bom estarmos congregando juntos essa noite. Amém. Deus ama vidas, pastor Rogério. Pastor Rogério, pastora Márcia também está por aí, não? Está não? Mas tem uma turminha de lá, não tem? Graças a Deus. Deu um sinalzinho assim, deixa eu me ver a turminha. Olha, que maravilha. Coisa linda. Também estou vendo ali os meus queridos, pastor Júnior Neves, pastora Fernanda e a prole. E os filhos espirituais também, né? Há um sinalzinho aí, a turminha que está aí. Tem alguém mais aí contigo? Tem uma turminha. Pastor, a Alessandra está por aqui? Não, mas a pastora Sara, não estou. Me ajude, que a minha visão está meia comprometida. Lembrando de mais alguém? Só não vamos lembrar do Maranhão, irmãos, que Maranhão é outro país, não tem nada a ver com o Brasil. Maranhense não é gente. Aqui tem mais maranhense do que gente. Se eu começar a falar de maranhense aqui, eu vou apanhar. Pessoal do Maranhão de Passos Bons, Nova York. Pastor Misak, pastora Ingrid. E a turminha de lá, que veio, graças a Deus, uma turminha boa. Que coisa maravilhosa, né? Quem está mais visitando aqui hoje? Quem estava? Xinguara. Xinguara também é fora do Brasil. Cadê a turma da Xinguara? Onde está? Está para cá, graças a Deus. Pastor Carlos, Sara, tem uma turminha de lá também, graças a Deus. É o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte. Se não estiver agora acompanhando ao vivo, deve que mais tarde vão assistir também, né? Bem-vindo a vocês pela tela do nosso canal no YouTube, no nome de Jesus. Amém? Todos são bem-vindos, viu? Aqueles que não fazem parte desta congregação, mas estão aqui nos visitando. Todas as pessoas que resolveram estar conosco aqui nessa noite, são todos muito bem-vindos. Recebemos com o coração cheio de alegria, reconhecendo que congregar com você faz diferença, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus por isso. Assim como você está, eu quero que você feche os seus olhos. Quero fazer uma oração direcionada ao conforto da família da pastora Eide. Esta semana, agora ontem, o paizinho da pastora Eide veio a falecer, o senhor Antônio, filho, e hoje à tarde nós estivemos no seu velório e no seu sepultamento, e tinha muita gente lá, e a gente sabe que é um momento de dor, de tristeza. Então, com seus olhos fechados, peça a Deus para derramar o seu bálsamo e que o Santo Espírito conforte aquela família. No nome de Jesus, é assim que oramos, é assim que cremos. Pedimos ao Senhor que derrame do teu bálsamo naquela família e conforte, Senhor, aquela família, e que eles possam, Senhor, como todo ser humano, extrair lições importantes para as suas vidas a partir dessa dor. É assim que nós oramos, crendo na tua presença e na tua direção para aquelas vidas. No nome de Jesus. Amém?
Diga para o seu irmão: a qualquer dessas horas, Jesus Cristo voltará. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Diga: a qualquer dessas horas, Ele voltará para buscar a igreja coletivamente ou individualmente. Então abre o olho, irmão, abre o olho. Você pode estar na filazinha e não sabe. Aliás, todos nós estamos na fila, né? Uns estão mais próximos e outros estão mais para o rabo da fila, mas todo mundo está na fila. Então abra o olho, se conserte diante de Deus, alegre-se na presença do Senhor, amém? Ontem estivemos aqui numa noite memorável, numa noite linda, abençoada, recebemos uma palavra gostosa, uma palavra que nos trouxe entendimento, e hoje o Senhor também tem uma palavra para o nosso coração, além daquela que já foi ministrada aqui de maneira tão agradável pelo pastor Gilvan, e também o Ministério de Louvor, com toda a bênção, com toda a alegria, tem mostrado que o objetivo é adorar ao Senhor, e eu fico feliz por isso, amém? Abram sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 128, esse tema extremamente importante para a igreja. Esse ano todo estamos ministrando só sobre família. Tivemos aí algumas séries voltadas para a família. Terminamos agora uma série com 10 ministrações seguidas sobre as famílias registradas no livro de Gênesis, e nós estamos nesse congresso, nessa conferência, falando sobre aliança geracional, que tem tudo a ver com a família, e o ano todo, esse é o nosso tema do ano, e nós vamos continuar falando, e este tema é atualíssimo, amém? Salmo 128, o título desse salmo, na versão que eu leio, é Temor de Deus e Felicidade no Lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Irmãos, o privilégio de viver longos anos sobre a terra está diretamente ligado a quem ama família. Não faz sentido algum viver muito tempo isolado, solitário. Não faz sentido nenhum. Tem muitas pessoas que vivem muitos anos além da sua geração, e nós vamos aprender um pouco sobre isso mais na frente, mas muitos vivem muitos anos além da sua geração, e todos vão indo embora, vão morrendo, vão falecendo, e aquela pessoa vai ficando solitária. Eu ouvi o meu pai muitas vezes dizer: X pessoas da minha família já foram, da minha convivência, meus tios, meus primos, meus avós, meus pais, e uma renca de gente. Finalmente ficou só ele, o irmão mais novo dele e a irmã mais nova dele. Só os três. De 11 filhos ficaram os três. Aí ele estava na hora dele ir, ele foi e ficou a irmã dele, a Cleusa, e o irmão dele, o Paulo. A tia Cleusa falou para mim assim: meu filho, eu não quero enterrar mais ninguém, agora eu é que quero ir. Oi, tia, que isso? Ela falou: não, eu enterrei muita gente já na minha vida. Os meus queridos, os meus amores foram todos.
inclusive o esposo dela. Então não faz sentido viver muitos anos se não tem uma ligação familiar, se não tem vínculo afetivo, se não tem relacionamento profundo. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, que vivas para ver os filhos dos teus filhos, versículo 6, para que vivas para ver os filhos dos teus filhos, são os netos. E a gente estava no velório do senhor Antônio, filho, e uma das coisas que me deixou profundamente triste foi justamente porque a filha dele está em trabalho de parto em Palmas. A netinha dele, a primeira netinha dele, e ele não teve o privilégio de abraçar a sua neta e de viver dias com a sua netinha. Então, assim, e eu justamente preparando essa palavra, eu fiquei com isso no coração. O pai dele está vivo, de 80 e tantos anos de idade, estava lá no velório e ele não teve esse privilégio. Então, a gente vê que só quem entende o valor da família, só quem entende o princípio da família, e quando eu digo aqui tem o direito de viver longos dias na face da terra, eu estou falando a respeito, não é que essa pessoa é melhor do que a outra, é porque essa pessoa seguramente pode aproveitar e deve aproveitar o seu tempo de vida no relacionamento familiar, construindo emoções, construindo memórias, construindo lembranças, dentro desse aspecto do relacionamento. Então, este valor familiar precisa ser defendido, e só quem defende o valor familiar é aquele que ama a família e deseja a continuidade da sua família. Aqueles que não desejam a continuidade da sua família não têm valor emocional de relacionamento familiar. Então não tem como proteger esse valor, porque não há valor. Quando nós nos deparamos com o texto, e nós precisamos entender que uma amável esperança tem que pairar sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Algo leve, algo suave, que é a construção da nossa família e o enraizamento das experiências e das memórias que nós construímos ao longo de toda a nossa família, antecessores e sucessores. Nós precisamos ter isso em valor. E o que motiva e o que fortalece esta questão é justamente o apego aos filhos. O que fortalece, o que motiva essa continuidade geracional é o amor, é o apego aos filhos. Quando nós olhamos para os nossos filhos e vemos neles o reflexo da nossa própria existência e a continuidade, ou seja, os filhos é uma espécie de eternização da nossa existência na terra. Ou seja, meu pai me gerou, eu gerei os meus filhos e os meus filhos gerarão os filhos deles, mas todos possuem o DNA, a carga genética, mas também o acúmulo de valores familiares que foram adquirindo ao longo de décadas, ao longo de centenas de anos, dentro desse percurso familiar. Então a gente precisa ter este motivo e esse fortalecimento a partir do apego, do amor à família, aos filhos. Nós precisamos entender isso. A promessa que nós lemos no versículo 6, para que vivas para ver os filhos dos teus filhos. Você pode dizer isso para alguém que está perto? Para que vivas para ver os filhos dos teus filhos. Então nós devemos entender, irmãos, genuinamente nós devemos entender a valorização da família, da construção da família. Nós precisamos entender esta valorização
de nossa geração e da geração futura, da geração sucessora. Quando eu entendo o valor da minha geração e eu entendo o valor da geração futura, da geração sucessora, quando eu entendo este aspecto, eu não posso trabalhar pesado, como se estivesse carregando um trator nas costas. Eu preciso trabalhar com felicidade. Filho não dá trabalho, filho dá alegria, filho é herança, filho é dádiva, filho é presente, ele não é peso, ele não é sobrecarga, ele não pode me dar trabalho. Eles tem que ser fácil carregá-los, tem que ser fácil vesti-los. Alguém diz, eu não quero ter filhos hoje, que é muito difícil. Difícil foi na época da minha avó, difícil foi na época da minha mãe, mas nessa geração, onde tudo é mais fácil, onde tudo é muito mais prático nessa geração, existem os perigos dessa geração, mas nós podemos protegê-los com a felicidade e o apego que carregamos na direção dessas crianças. Você entende o que eu estou falando? Então, no processo de formação e condução da família e a sua confirmação na rota estabelecida, a família precisa ter uma rota estabelecida, um caminho direcionado a um lugar. Isso precisa ser bem especificado. E quando eu entendo isso, eu então entendo o que é aliança geracional. Quando eu entendo esta responsabilidade, quando eu entendo essa responsabilidade não como peso, mas como felicidade, não como uma exigência, mas como um regozijo de alma, por compartilhar do meu crescimento, da minha maturidade, com aqueles que são das minhas entranhas. Então, isto se dá o nome de aliança geracional. O que nós estamos vendo nos dias atuais é uma oposição radical e violenta à herança chamada família. O que nós estamos vendo, irmãos, é que há uma briga do inferno, do sistema aí implantado nesse mundo, contra esta herança, contra este legado. Os discursos nos centros acadêmicos, os discursos em um monte de lugares que aparentemente são bastante entendidos, são venenosos, ardilosos, prejudiciais para destruir o meu legado, destruir a minha herança. É isso que nós estamos vendo nessa geração. Então, o Deus desse século embotou o entendimento, cegou o entendimento das pessoas. Este mundo que jaz no maligno está numa busca desenfreada para destruir o propósito e o direcionamento correto da família. Eles estão desprezando os valores milenares da família. Essa é uma geração que está desprezando os valores. Irmãos, você só chegou até aqui porque alguém te conduziu. Sabe aquela corrida atlética que carrega um bastão? Como é que dá o nome para aquela? Revezamento com bastão, não é isso? Revezamento com bastão. Eu acho aquela corrida fantástica. Ali precisa de existir uma cumplicidade e um entendimento. A pessoa que está na frente, ali esperando o bastão, ela não pode ir antes que o outro chegue. Não pode, não tem como. Ela pode estar cheia de energia, ela pode estar vitaminada, emocionada, motivada, mas ela não pode ir, ela tem que esperar a outra. E a outra que está vindo lá pode ser uma mais lenta. E vão passando os outros e ela tem que esperar. Quando ela pega o bastão, porque alguém entregou um bastão, ou seja, alguém autorizou ela a fazer o próximo estágio da corrida. Ela pega aquele bastão e então dispara, dentro das suas forças, da sua experiência, da sua capacidade física, do treinamento que obteve no percurso,
de sua existência, ela pega aquele bastão e dispara. Muitas vezes ela pegou o bastão e ela está em último lugar. Ela esperou pacientemente e pega e não pode deixar cair. Tem que pegar. E sabe o que está acontecendo com essa geração atual? Mundana, maligna, corrupta. Estão desprezando o bastão da geração anterior. Estão desprezando as experiências, o conhecimento. Estão desprezando as histórias dos seus antepassados. Estão relegando a nada. Até os filmes, até os personagens icônicos de histórias relatadas em livros best-seller estão sendo maculados por essa geração, porque estão tirando o protagonismo de determinados personagens por causa dessa ideologia maligna, porque estão desprezando as experiências, desprezando o bastão. Você só é você, apesar do seu pai não ter mérito algum, apesar da sua mãe não ter mérito algum, você só é você porque carrega a carga genética dos seus pais. Você só é você porque os seus pais deixaram algum nível, inclusive maus exemplos, para que você não seguisse. Até nisso, você precisa olhar para o passado e enxergar esta experiência má que eles ofereceram para você não trilhar o mesmo caminho. Então, o que nós estamos vendo nesta geração é a implantação de um sistema para que o anticristo possa assumir o governo. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já a última hora. João, na sua carta, está dizendo que muitos estão se fazendo anticristos, e por conta deste volume de anticristos, de pessoas se fazendo anticristos, ele percebeu que já é a hora final, já está próximo da hora final. Então, o que nós estamos vendo nessa bandalheira ideológica, aberrativa que nós estamos vendo nessa terra, isso nada mais é do que a implantação de um governo anticristo, de um governo que não aceita o reino de Deus na terra, de um governo que rejeita o amor, a benevolência, mas também a exigência de Deus, que tem debochado disso. Este mundo tenebroso rejeita isso. Por isso ele está implantando um sistema que se opõe à família, que se opõe à aliança geracional, que se opõe ao projeto que Deus estabeleceu para as famílias. Primeira coisa que eu preciso pensar com a mente de aliança geracional é que eu preciso proteger. Quem tem a mente de aliança geracional protege a geração que foi confiada a si. A sua geração precisa ser protegida. Diga para o seu irmão, que responsabilidade, que missão, meu Deus do céu, que responsabilidade é esta de proteger. Estava aqui o pastor Gilvão falando das suas filhas, proteger as suas filhas. Meu irmão, quando eu ouvi o pastor Misak, meu filho, contando o testemunho dele no encontro, você lembra, Gilvão? Quando eu estava atrás do auditório, do plenário, e fiquei ouvindo ele ministrar, e quando ele começou a testemunhar os desatinos e os erros e as pegadas malignas na alma dele,
Irmão, eu me arrebentei lá atrás. E eu me arrebentei por dois motivos. Primeiro, porque o meu filho amado estava sofrendo horrores e eu não estava tão atento como devia. Ainda que orasse, mas não estava vendo o que precisava ver. Segundo, eu orei emocionado, porque mesmo eu sendo falho, não deixei de confiar no meu Deus. E a resposta do meu gentil Senhor foi preservar a vida do meu amado filho. Quando o meu Abraãozinho saiu para Porto Nacional para estudar ali, e nós sabíamos que ele podia correr um risco de se desviar dos caminhos do Senhor, e ele andou lá dando as sapatadas dele no mundo, e a gente de cá orando e clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, preserva, guarda. Então, sabe de uma coisa, irmãos? Neste século confuso, onde os conceitos estão invertidos, onde os valores estão corrompidos, onde a fé está contaminada, nós precisamos, irmãos, agir com uma fé poderosa. Nós precisamos agir com um equilíbrio, uma lucidez acima da média. Nós precisamos fazer a seguinte pergunta: como salvarei a minha geração? Como salvarei a geração sucessora? A minha geração sucessora, como farei isso? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando você está lúcido, está mergulhado nas palavras do Senhor, e em sua frente está a sua geração sucessora correndo riscos, e até a sua própria geração, o que você precisa fazer? Curvar-se, mergulhar-se em humilhação, em jejum, em fé, para que o Senhor, ouvindo dos céus, possa perdoar as nossas escolhas ruins e nos fazer viver o tempo de restauração, o tempo de cura, o tempo de sarar, que é isso que nós precisamos. Nós não temos como controlar a nossa geração. Nós não temos como controlar a geração dos nossos filhos. Então, como faremos isso? Nós precisamos de um planejamento didático, espiritual. Precisamos de uma estratégia para conduzir a nossa geração. Como faremos isso, irmãos? Como evitaremos que a geração sucessora caia no engodo do maligno, caia na lábia maldosa desse mundo? Como nós faremos isso? Precisamos de traçar isso com o entendimento aberto, buscando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos dá o poder, a experiência, a sabedoria para agir como protetores da nossa casa, como protetores dos nossos filhos. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Precisamos de agir com a sabedoria que é própria da palavra de Deus. É nela que devemos mergulhar. Precisamos, para manter uma aliança geracional, não existe outra alternativa se não for a aliança primária, a principal, gloriosa, que é a minha aliança com Deus. E é justamente esta minha aliança com Deus que me formata, que me capacita, que me condiciona para fazer essa aliança ir para o próximo período, para o próximo estágio da corrida de obstáculos. Nós precisamos ter esse entendimento. E aí a gente se sente fraco, não é verdade? A gente se sente fraco. Algumas circunstâncias que acontecem com filhos, uso de drogas, prostituição, marginalidade, violência, não é? Pederastia, e fora outros nomes aí que a gente nem é aconselhável hoje falar mais no altar. Mas vocês têm ideia do que a gente está
pensando aqui, né? É tanta coisa horrorosa surgindo nessa terra, irmãos. E aí a gente precisa de força. Diga para o seu irmão, você precisa de força. E qual é a figura poderosa que nos empresta esta força? O leão da tribo de Judá. É o rugido deste leão, sendo leões ferozes para combater, anular, extirpar a incredulidade que estão plantando na mente dos nossos filhos. E a geração dos meus filhos, irmãos, que ela está sendo bombardeada, mas a geração dos filhos dos meus filhos, meu Deus do céu. Eu fico vendo esses pais aqui, como o Caio e a Tauana, o próprio Júnior, mais a Fernanda, a pastora Júnior e a pastora Fernanda, com filhos pequenos, meu Deus do céu, que desafio poderoso. Mas a gente precisa de rugir, nós precisamos de enfrentar o mundo que jaz no maligno, nós precisamos de estar atentos às demandas de nossos filhos, às demandas da nossa geração, porque a nossa aliança com Deus é uma aliança perpétua, e ela é uma aliança que precisa passar para a próxima geração. A minha aliança constituída com Deus por intermédio de seu Filho Jesus não pode finalizar em mim, não pode terminar em mim, ela tem que continuar de geração em geração, de geração em geração, até chegar a hora em que o Senhor dirá, é agora, pode vir, já chegou o final, venha, entre no meu reino que está preparado. Aí a minha geração, a geração do meu pai, a geração do meu avô, que perseveraram na aliança geracional, constitui a possibilidade de eu ver o filho dos meus filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, e não faltará. Já pensou a promessa, a aliança de Davi com Deus e a aliança de Deus com Davi? Não faltará para ti quem sente no trono. A minha casa é uma casa sacerdotal. Meu pai ungido pastor, eu ungido pastor, meu filho ungido pastor, e o filho dele ungido pastor, e todos, não importa onde isso vai finalizar, eu sei que é no colo do Senhor Jesus. E eu disse, quando meu filho realmente decidiu aceitar o ministério, eu não sabia se me alegrava ou se eu ficava chateado, porque eu sei dos desafios do ministério. E a gente nunca quer colocar o filho da gente na roubada, né? Meu Deus do céu. Então eu estava, um lado meu estava empolgado, alegre, falando, poxa, o meu filho aceitou o ministério. E do outro lado, nossa, Jesus, tem misericórdia. Mas sabe o que prevalece, irmão? É a chama da minha aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Quando eu tinha 6 anos de idade, a visão, já contei isso inúmeras vezes, eu tive uma visão, o manto do Senhor cobrindo os meus ombros, os ombros de Cristo e os ombros do meu Pai, aquele manto resplandecente. Eu comecei a transbordar em línguas, ocasião em que fui batizado no Santo Espírito, e comecei a cantar o hino espiritual, sentadinho numa cadeira. Aquela aliança que o Senhor, com 6 anos de idade, eu preguei e ganhei 10 almas para Jesus, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu comecei a ensinar na escola bíblica dominical, eu tinha 11 anos de idade, ensinando para a classe adulta. Não é porque eu sou o cara, irmãos, não. É porque Jesus olhou para mim, eu olhei para Jesus, a gente sentiu assim uma afinidade muito poderosa. Ele falou, tu é meu. Eu falei, o senhor é meu também. Deu certo, irmão. E tem dia que eu falo, vocês me conhecem, tem dia que eu estou tão fraquinho, tão fraquinho, tão fraquinho, que eu falo, Jesus, sirvo mais não, Jesus. Aí é o dia que alguém chega e fala assim, apóstolo, mas aquela palavra que o senhor trouxe, aquela oração que o senhor fez mudou. É mesmo? É. Falei, uai, Jesus, a gente está fazendo alguma coisa por meu intermédio. A aliança continua. Então eu preciso de ter força para defender o meu território, para defender a minha geração. Esta é a hora onde eu e você precisamos nos posicionar.
violentamente, não contra carne nem contra sangue, contra principados e potestades malignas, contra as atitudes do inferno. Nós precisamos ministrar sobre os nossos filhos e dizer: vocês pertencem a Deus, o diabo não pode com vocês, o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, a minha descendência pertence a Ele. Você está debaixo da asa do Todo-Poderoso. O diabo pode rugir ao seu redor, pensando que é um leão para te tragar, mas você está nos braços do leão da tribo de Judá. A ferocidade desse leão, a força desse leão para defender a sua descendência, para defender a sua geração. Então, esta aliança de amor e de responsabilidade feita com o Senhor, ela não pode terminar em mim. Seria muito egoísmo da minha parte. Não só querendo proteger os meus filhos de todos os desafios, né, que é ser cristão nessa geração, mas também um egoísmo de não permitir que meu filho e o mais novo, o mais velho, todos eles se tornem vozes diante das pessoas. Eles precisam ser vozes proféticas nessa geração. Mesmo que não sejam pregadores, mesmo que não sejam pastores, mas alguma atividade na vida deles vai gerar impacto, vai iluminar caminhos, vai favorecer vidas para se encontrar com Cristo. Então eu tenho que me posicionar. Essa é uma aliança que tem a ver com a minha descendência. É uma aliança de amor, é uma aliança de responsabilidade. Outra coisa, irmãos, eu preciso de assumir. Compete aos patriarcas, compete aos pais de famílias, libertar a sua geração, a sua família das ações do mal. Compete aos pais, porque você, irmãos, a sua família pode que veio debaixo de muitas maldições até em determinado momento. Alguém, vamos falar aqui do pastor Gilvan e da pastora Margarida, vieram cambaleante. Quem já leu o livro Deus Faz Margarida sabe um pouco da história deles. E cambaleante nos seus horrores de transgressão e consequências. Mas eles participaram de uma célula, participaram de outra célula, ouviram a mensagem do Senhor e lutaram contra si mesmos, né? Contra o pecado que jazia na alma deles, até que eles fizeram uma aliança definitiva com o Senhor. E diz assim: o que passamos por ignorância, mas os nossos descendentes não vão passar por o que nós passamos. A minha experiência com as trevas, a minha experiência com o maligno, não, os meus filhos, a minha geração sucessora, não pode passar pelo que eu passei. Porque eu sou a cobertura da minha geração sucessora, eu sou a cobertura dos meus descendentes, e eu preciso me posicionar, eu preciso assumir. Provérbios capítulo 22, versículo 6, Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que eu preciso fazer? Ensinar. Ensine a palavra. Em vez de colocar o desenho maligno que ensina essas bobageiras desse século, você precisa de colocar desenhos bíblicos. Você precisa de colocar hinos maravilhosos, e não esses do Rebolation e do Pingation e do Diabation. Você precisa de colocar hinos que favoreçam a presença do Espírito Santo na sua casa e na sua família. Contar histórias. Largue esse celular, é uma ferramenta maravilhosa, computador, meu Deus, como eu amo tecnologia. Eu acho maravilhoso. Mas, irmão, se nós deixarmos, esse negocinho manda na gente.
Então tem hora que a gente precisa contar histórias com a nossa voz, com a nossa emoção para os nossos filhos. Conte a história de Moisés, de Josué, de Ruth. Conte as histórias dos servos do Senhor que estão inseridas na Bíblia ou em outros contemporâneos, para que os seus filhos entendam que não é só uma mensagem corriqueira, mas tem a emoção, o envolvimento. Você precisa ensinar. As experiências corrompidas e destrutivas que existem nesse mundo, nós devemos nos opor a elas, ensinando a palavra contra esses danos tão horrorosos. Nós precisamos, ainda que necessário, reeditar a mente dos nossos filhos, porque nós afrouxamos aqui, afrouxamos acolá, porque nós demos uma vacilada, faltamos com a vigilância. Nós precisamos nos assumir como guardiões da nossa geração. Nós temos uma aliança com Deus. Essa aliança não morre em mim, ela precisa ser passada para a próxima geração. Porque se a minha geração morre com esta aliança, o que vai acontecer com a geração futura? Eu preciso de ter esse entendimento. É nossa obrigação nos erguer e chamar à existência os favores, as bênçãos de Deus na direção dos nossos. Nós precisamos clamar a Deus, chamar a atenção dele para a nossa casa. E muitas vezes nós somos relapsos nisso, irmãos. Olha o que diz lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. Há uma promessa de Deus aqui, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Diga assim: eu temo ao Senhor. Diga: eu temo ao Senhor. Esse temor ao Senhor não é o temor só de medo, mas é sobretudo o temor de reverência, de respeito, de admiração, mas também de aceitação do seu governo sobre a nossa vida. Então, eu temo ao Senhor. Se eu temo ao Senhor, você teme ao Senhor? Então não importa, irmão, se você teme ao Senhor, o que vai vir sobre a sua geração? Sobre a geração sucessora, o sol da justiça nascerá sobre a sua geração. Não importa as declarações do mal, não importa o que a TV, o que a mídia diz, não importa o que estão ensinando nas escolas, não importa todas as tramóias do inferno contra a sua família. Quando você assume quem você é, a sua responsabilidade de ensinar, a sua responsabilidade de temer ao Senhor e transferir isso para a próxima geração, significa então que em todas as circunstâncias, ainda que adversas, ainda que perigosas, a sua vida e a vida dos seus descendentes está garantida debaixo do sol da justiça. A justiça, o equilíbrio, a sensatez, o direito providenciado por Deus para a sua família será preservado. Porque você teme ao Senhor. Você entende isso, irmãos? Então o temor do Senhor, ou o temor no Senhor, é o princípio da sabedoria. Você tem essa sensatez. Então não importa as suas experiências malucas, ou até ocasionalmente as experiências dos seus descendentes. Infelizmente nós piscamos, nós vacilamos, ficamos dormentes, somos confundidos, e quando acordamos, vemos um estrago na lavoura, vemos um mal no arraial. Como nós devemos agir? Crendo na verdade que o Senhor nos apresenta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha bisavó, ela conheceu o Evangelho na fazenda. Alguém foi lá e pregou para ela. A minha bisavó ensinou para a minha avó. A minha bisavó ensinou para a minha avó a mensagem do Senhor. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu vi inúmeras vezes. A minha avó tinha uma Bíblia gigante, essa Bíblia da letra grande, uma Bíblia bem antiga, bem grande mesmo.
E o óculosinho dela ficava na Bíblia. Eu ia muito na casa da minha avó, eu dormia muito na casa da minha avó. Eu gostava, ela fazia umas rosquinhas, irmãos, uns bolinhos, até doce de jiló minha vovó fazia. Ela era maravilhosa, me dava bronca, mas era uma bronca amorosa. Ela fazia uma rosquinha, esses dias mesmo eu dava, mãe, faz a rosquinha que minha avó fazia. Mãe, fez uma rosquinha que não tinha nada a ver com a da minha avó. Eu falei, mãe. Eu estou falando da mãe do meu pai, tá? E sabe de uma coisa, irmãos? O meu pai e mais 2 irmãos dele se tornaram pastores. Toda a família aceitou Jesus. 100 e tantas pessoas. É claro que tem um rebeldezinho no meio e tal, mas todos aceitaram Jesus. Aí veio a minha geração. Na minha geração, 6 pastores na minha geração. 3 autores de livros bíblicos, evangélicos. Diáconos, presbíteros, missionárias. Na geração do meu filho, Misaque. Na geração dele, são 4 pastores. Mais 3 diáconos, mais 3 missionárias. Eu estou falando só do lado do meu pai. Essa capacidade, irmãos, de transmitir para a próxima geração. Muitos na minha família estão sendo forjados. Teve uns que se desviaram, levaram pancadas, foram... Irmãos, tinha um primo meu que era um pregador maravilhoso e Deus usava ele em vários dons e desviou, irmãos, e entrou numa rota e uma desgraça e casou e descasou e casou de novo e descasou. Moral da história, nós não desistimos de orar por ele. Ele voltou para a igreja, está animado na igreja, está anunciando a palavra do Senhor novamente, porque a família entendeu o preço da aliança geracional. Os nossos precisam ser protegidos, ainda que eu precise urrar, ainda que eu precise rugir, mas a minha família precisa ser defendida dessa coisa nojenta que o inferno está publicando por aí. Você está entendendo? Amém. Deixa eu te dar um exemplo bíblico, irmão. Raabe, a prostituta. Irmãos, Raabe, a prostituta, numa cidade condenada, Jericó. Que vida, se uma prostituta nessa geração, irmão, ela sofre horrores, o preconceito por causa da atividade e também as loucuras que é ser prostituta. Imagino eu. Aí, agora naquela época, irmãos, quando aquela mulher, Raabe, ouviu a voz dos espias, falando e confirmando as histórias poderosas do Deus de Israel, aquilo tocou o coração dela, aquilo mexeu com ela, e ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou defender vocês aqui, eu vou proteger vocês, mas vocês vão proteger a mim e a minha família. Ela fez uma aliança geracional. Quando ela fez essa aliança, irmãos, ela não imaginava, os espias que estavam com ela não imaginavam. Nós hoje sabemos porque lemos a história bíblica. Ela se tornou ancestral de Jesus Cristo. Ela aceitou, ela fez uma aliança com o Deus de Israel. Todas as confissões anteriores, todas as declarações horrorosas de dores e de perdição e de loucura foram deletadas por uma confissão posterior. Ela fez uma declaração: o Deus de Israel é o meu Deus. Ela entrou, e eu já pensei nisso várias vezes. Quando eles destruíram Jericó e ela sobrou com a família dela, ela botou o pai, botou a mãe, botou o irmão, botou... E quando entrou aquele grupo, aquela família,
que tinha uma droga de uma maldição, morava numa cidade maldita, tinha uma profissão horrorosa, mas ela ouviu o poder do Deus de Israel, ela ouviu falar do poder do Deus de Israel antes dele agir contra Jericó. Não foi depois, porque depois seria fácil, foi antes. Ela aceitou. E quando ela entra, talvez segurando, não sabendo se ela tinha filhos ou não, provavelmente tinha filhos, com o pai, com a mãe, e entra no arraial de Israel. Toda aquela história transgressora e maldita dela foi jogada na lata de lixo, porque a aliança que ela estava fazendo agora era uma aliança com o Deus de Israel. Ela assumiu os princípios, as leis e os estatutos do Deus de Israel. Ela casou, se não me falha a memória, com Salmão, e gerou filho, e depois gerou outro filho. Sabe a descendência dela? Foi se casar com Ruth, uma moabita, que também estava debaixo de maldição, porque o seu próprio marido havia morrido, distante da terra de Israel. Quando Noemi volta para casa, Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Aliança geracional. Ela entra debaixo, e quando ela se reúne com Boaz, ela gera Obed, que gera Jessé, que gera Davi. Quando você briga por sua família, quando você faz uma declaração, uma confissão posterior às maluquices do passado, quando você faz afirmações proféticas, declarações, convicções de corpo, de alma e espírito, as escolhas mudam, irmãos, nossa rota, e ela pode consolidar a nossa conquista, e é isso que nós vemos pela palavra do Senhor. Há famílias que seguem uma rotina horrorosa de desastres, famílias que têm alcoólatras, famílias que têm prostitutas, famílias que têm ladrões, famílias que têm assassinos, e passa de família para família, gerações após gerações, a mesma maldição, até que um cara olha para Jesus na cruz, condenado como ladrão, desgraçado, miserável, olha para Jesus e diz: ei, eu cansei, a minha aliança com o mal é ruim, eu preciso mudar isso. É isso que é aliança, irmãos, é a convicção de que você precisa partir para o próximo nível. Olha o que a palavra de Deus diz: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Responsabilidade. Diga para quem está perto de você: os filhos são responsabilidade dos pais. Precisamos assumir nosso papel, nosso importante papel de discipular os nossos filhos, de treinar os nossos filhos na doutrina do Senhor, exercer a autoridade sobre os nossos filhos. Nós precisamos amá-los, carinhá-los, precisamos protegê-los, mas também precisamos discipliná-los. Precisamos impor limites aos nossos filhos. Até aqui você pode ir, daqui para frente não. Retroceda, você está se excedendo. Você está ouvindo uma ordem do seu pai, que ama você e quer o melhor. Você não vai achar ninguém nessa terra que ama mais você do que eu e está disposto a sacrificar a vida para te defender. Então me respeite e entre na linha. Mas as pessoas não querem falar isso mais. Não querem impor limites sobre os filhos, não querem assumir as responsabilidades.
Diga para quem está perto, não é correto deixar os filhos fazerem o que querem. Irmãos, os filhos de hoje, pequenininhos, crianças, eles escolhem as roupas. Esse eu não quero, não. É tão bonitinho, verde, não. Esse eu não quero, não. Então qual que você quer? Eu quero aquela vermelhinha com um lacinho. Então tá bom. Eu não quero esse brinquedo, não. Já contei da bicicleta que meu pai me deu, já? Eu tinha lá uns 10 para 11 anos de idade. Aprendi a andar de bicicleta numa bicicleta do meu priminho, uma Monarquezinha, bem bonitinha, novinha. Aí aprendi, pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta. Meu pai não podia me dar uma bicicleta daquela. Ele foi na loja e comprou uma bicicleta que parecia mais um velocípede. Aquele pneu duro, aquela bicicleta velha, esquisita, mas era uma bicicleta. E ele chegou todo alegre, todo satisfeito. Ó, meu filho, o que é que eu trouxe para você? Eu fiz um bicão, eu já tenho um bicão mesmo. Fiz um bicão, não quero essa daí não, eu quero uma bicicleta que o pneu fura, essa daí o pneu não fura. Eu lembro como hoje disso, irmão. Eu tenho, meu Deus do céu. Meu pai, você não quer essa bicicleta aí não? Eu falei, não. Irmãos, eu não estou dizendo para você fazer isso. E meu pai, ele estava nervoso. Ele me pegou pela mão e deu um chutão na minha bunda assim, irmão, que eu caí uns 5 metros de distância assim. Ele pegou a bicicleta, guardou em casa. Você não quer, então vá fazer outra coisa. E não deu nem confiança, deu um chute na minha. Eu sinto até hoje aqui. E chorei, fiquei emburrado lá assim, bem uma meia hora. Moião comprido na bicicleta. Fui lá pé por pé, peguei a bicicletinha, irmão. E eu andei aquela bicicleta naquela noite, irmão, até ferir meu traseiro e minhas pernas assim. Que a auxilinha era de plástico, aquele plástico duro. Eu andei e pulei com essa bicicleta até machucar minhas pernas. Meu pai me deu um corretivo na hora. Que conversa é essa, rapaz? Isso aqui, eu fiz isso aqui para você. Então nós não podemos deixar os nossos filhos fazerem o que querem. Filhos têm que obedecer os princípios da palavra de Deus. Eles precisam mais da nossa instrução, a nossa experiência de vida, o nosso sofrimento, a nossa intimidade com Deus precisa ser transferida para os nossos filhos. Então, se precisar, peça perdão. Se precisar, chore na frente do filho. Se precisar, discipline o seu filho. Eu não estou dizendo para você bater. Tem muitas alternativas maravilhosas de dar uma disciplina no filho. Sobretudo não ficar entregando celular na mão de criancinha novinha e ficar lá assistindo o que quiser, quanto tempo quiser. Não, irmão. O filho precisa da sua presença, da sua voz, do seu cheiro perto dele, para que seja memorável. Eu sinto o cheiro do meu pai até hoje, porque o meu pai me corrigiu, ele me bateu muitas vezes. Meu pai me bateu até com corda de nalho, mas o meu pai me amou e me disse: este é o caminho, andai nele. Meu pai tinha uma aliança com Deus, que eu via papai orar e chorar e ganhar almas para o Senhor. Uma ocasião meu pai comprou um carrinho, uma TL, um carrinho antigo, botou uma boca de alto-falante Delta, meu Deus, você nem se existe essa marca mais, um amplificadorzinho, botou, viajou, ele pegou férias, ele trabalhava no Tribunal de Contas da União, em 1979, 79. Ele pegou esse carro e ficou um mês aqui por lá de Dianópolis, lá de Almas, de Porto Alegre, Campos Belos, Arraias, esse lugar aqui. Irmãos, ele chegou em casa um mês depois, com um caderno grossão. O que é esse nome? Tudo nome de almas que ganhou para Jesus. Depois ele veio pastorear em Campos Belos e Dianópolis e nos apresentou as almas que ele ganhou para Jesus. O amor dele pelas coisas de Deus, o amor dele, como foi dito aqui, meu pai não me deixou riqueza, mas me deixou uma herança poderosa. Meu pai, quando ele falava das coisas de Deus e do amor dele, eu sinto vergonha, irmão, de não ser tanto quanto meu pai.
Então não adianta, irmãos, você dar tudo o que o seu filho quer, fazer tudo o que o seu filho quer. Não. Você precisa instruí-lo no temor do Senhor, exigir do seu filho que se cumpra a palavra do Senhor. Mas sabe como ele vai fazer isso? Como ele vai aceitar isso? Quando ele ver em você a sua genuína fé, o seu genuíno amor, o seu genuíno relacionamento com Deus. Você fala de Deus com a boca cheia, seus olhos marejando, derramando lágrimas. Você fala das coisas de Deus. Quando vem para a igreja, seu filho fala: eita, já está na hora de ir para a igreja. Você não vem pesaroso e tem que ir para a igreja de novo. Não, você vem alegre. O seu filho vê isso. Você vai ler a Bíblia e diz: nossa, tenho que ler. Não, você diz: que coisa maravilhosa é ler a Bíblia. Muitas e muitas vezes eu li chorando a Bíblia. Fiz muitos encontros, muitos meus discípulos. Lembro de eu estar num cantinho lendo um livro e chorando, porque aquelas palavras estavam impactando a minha vida. Lembra disso, Gilvan? Então, a sua aliança com Deus, a sua aliança com Deus, o seu pacto com Deus, é que vai fazer o seu filho querer essa aliança também, desejar essa aliança também. Seja responsável por eles, atento a tudo que está acontecendo, porque é responsabilidade dos pais treinar os filhos, adestrá-los, para que eles não sejam colocados nesse mundo de perdição, para que eles não se percam nessa maluquice dessas ideias aí. Os nossos filhos têm que ser protegidos e guardados. Tem que haver vigilância, tem que haver entendimento na sua alma de que a sua casa, ela tem conhecimento, tem relacionamento, tem intimidade com Deus. Os seus filhos podem até enfrentar lutas, desafios, mas eles saberão a quem recorrer, eles saberão a quem gritar, eles saberão de quais asas eles precisam para protegê-los. Eles saberão disso. Você, como pai, como mãe, você é a escolha, escute isso, você pai, você mãe, é a escolha de Deus para ensinar o seu filho, para adestrar o seu filho, para inculcar na cabeça dele a mensagem do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Esta é a palavra do Senhor. Quando nós cremos, quando nós aceitamos essa palavra, nós temos competência dada por Deus para fazer com que a nossa geração sucessora se garanta nessa aliança, abrace essa aliança, confirme essa aliança. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Nada é mais poderoso do que o amor de Deus. O que nos constrange, o que nos move, o que nos encaminha para a presença de Deus, irmãos, não é o chicote, não é a violência de sua voz, não é aquela voz que ele ergue a voz e tudo se cala e tudo se derrete, não. A frase mais poderosa da face da terra foi dita na cruz: Pai, está consumada a obra que me destes. Eu cumpri aquilo que o Senhor me enviou para fazer. Então, Deus cuida de você se você cuidar da sua família. Se você desprezar a sua família, você pode ser desprezado por Deus. Deus é um Deus de aliança geracional. Ele fez uma aliança com Abraão, pai, com Isaac, filho, com Jacó, neto, com José, com Judá. O Senhor fez aliança
com o pai, com o filho, com o neto, com o bisneto, com o tataraneto, até chegar para se cumprir o propósito dele na face da terra. Então, você precisa levar este amor para a sua casa, levar este amor. Você sabe que tem uma quantidade de bandidos que são filhos de crentes, uma quantidade de usuários de drogas que são filhos de crentes, muitos testemunhos horríveis, que pessoas que não querem ir para a igreja porque deram um mau testemunho, não denunciaram o amor, foram religiosos ao extremo e construíram uma imagem tenebrosa do relacionamento com Deus. Esses filhos não querem ter aliança com esse Deus. O Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, quero nada. Povo cafona, um povo chato, um povo grosseiro, um povo isso, um povo aquilo. Mas se você aceitar o amor de Deus incondicionalmente, se você deixar que o amor de Deus te inunde perfeitamente, esse amor vai tocar as pessoas que estão ao seu redor, sobretudo os seus filhos. Quando você falar de Deus para os seus filhos, quando você der testemunho de Deus para os seus filhos, eles vão falar: verdadeiramente, o meu pai e a minha mãe estão falando a verdade. Eles vão ver os seus erros, eles vão ver, mas eles vão ver que os seus erros acham acerto na bendita pessoa de Jesus. Os seus erros encontram conserto na bendita pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia afirma que ensinar o caminho ao filho é uma obrigação, mas também é a aplicação de sabedoria. E eu preciso ter esse entendimento. As crianças precisam ser treinadas, precisam ser guiadas. E a vida não é só de instruções e ensinamentos intelectuais. Os ensinamentos intelectuais favorecem o ritmo nesse mundo que nós vivemos. Mas são os ensinamentos emotivos, os ensinamentos espirituais, os ensinamentos de alma é que vão passar para a próxima geração. Não é a riqueza que você deixa, mas é a herança, é o legado de Deus na sua vida. É isso que vai perdurar, é isso que o ladrão não rouba, é isso que a traça não come, é isso que vai perseverar. Então essa sua instrução para o seu filho, ela não pode ser intelectual, porque ele não vai ouvir, porque as vozes do mundo são tão poderosas. O que o seu filho vai ouvir de você é a sua experiência com Deus, é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida com Deus. Isso aqui, porque é a sua aliança. Eu quero que você fixe bem isso. É a sua aliança em Deus que garante que a sua geração sucessora também tem aliança. Se a sua aliança com Deus não for legítima, é óbvio que a sua geração sucessora só terá aliança com Deus se fizerem como Raabe, como Ruth e como outros na história, se assumirem pessoalmente a responsabilidade, mas não como legado dos seus pais. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Uma aliança é um pacto, é um tratado. Uma aliança é um concerto, é um contrato, mas não em letras e em palavras. Sabe, irmãos, a aliança, acima de tudo, indica penhorar a própria existência. A aliança você está penhorando, você está dando como penhor a sua própria existência. Aliança significa sacrifício, como foi falado aqui, sacrifício de sangue nesse caso. Você está entregando, é a nossa existência que tem um objetivo de alcançar o próximo passo, o próximo estágio. Então, a palavra geração define pessoas que nascem numa mesma época. Geração, pessoa, de modo mais simplório e rústico, geração são pessoas que nascem numa mesma época. Então, quando eu falo aliança geracional, eu estou falando de um trato que não é com letras, não é com palavras, mas é um trato, um pacto, um concerto, um contrato, não com palavras, não com letras,
mas com a própria existência, com a própria vida, com o próprio sangue, para a geração sua e a geração sucessora. Ou seja, as pessoas que nasceram na sua época e as pessoas que nasceram depois de você. Isso é uma aliança geracional. Então, nós precisamos guardar os nossos descendentes. Nós precisamos assumir e preservar nos nossos filhos e nos nossos descendentes essa aliança, que é o temor ao Senhor. O que o escritor, na sua carta, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e todo o mundo está no maligno. O outro texto diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ainda o outro texto: sede sóbrio, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Essa versão que fala de devorar. Ou seja, se não houver um posicionamento forte, se não houver uma decisão, uma escolha sua, uma escolha minha, de salvar a minha geração e salvar a próxima geração, nós estamos perdidos, irmãos. Porque o mundo jaz no maligno, porque o Deus desse século está cegando o entendimento. As pessoas não conseguem enxergar a verdade libertadora, não conseguem enxergar a solução que Deus nos entregou, a salvação bendita em Cristo Jesus. Então nós, por conta do nosso modelo, por conta da nossa intimidade com Deus, por conta da nossa experiência, por conta da nossa relação com Deus, séria, genuína, responsável, amorosa, poderosa, gloriosa, que transborda, que flui de dentro para fora, quando os nossos, da nossa geração, por osmose, quando os nossos filhos, os nossos descendentes, os meus filhos, os filhos deles, até que Jesus venha, eu oro desse jeito, irmãos, os meus filhos, os filhos deles, até que o Senhor venha, sejam preservados na salvação bendita de Jesus Cristo. A minha aliança com o Senhor, eu quero ser salvo. Com o coração eu creio, com a boca eu confesso que Jesus é Senhor e serei salvo. Essa é a minha aliança. O Senhor, Ele criou esse dispositivo, Ele me autorizou a aceitar essa aliança. Eu aceitei essa aliança. Eu fui batizado nas águas com 15 anos de idade. Eu decidi seguir ao Senhor. E agora os meus filhos precisam decidir. E durante um tempo eu os obrigava a ir. Você vai, até que um dia, eu não sei se o Isaac lembra disso, mas até que um dia eu disse: até hoje eu te obriguei, agora para frente se vira. Se vira. Mas só que eu deixei na responsabilidade dele, mas a minha parte nunca deixei de fazer e não vou deixar de fazer. Eu orei muitas vezes e coloquei as mãos sobre a cabeça deles. Senhor, são teus antes de serem meus. Preservar a aliança com Deus, a sua aliança com Deus, é que te dá condições, poder de fazer com que a geração sucessora também tenha essa aliança. O diabo pode babar, ele pode uivar, ele pode dar gargalhadas como uma hiena velha, ele pode estribuchar, ele pode fazer o que ele quiser, mas se eu tenho uma aliança com o Senhor, e eu inculquei nos meus filhos, e eles possuem uma aliança engendrada pelo poder da palavra de Deus em seus corações, essa aliança geracional, o diabo não tem poder de quebrar. Então vai passar dias difíceis, complicados, mas o poder da aliança que você fez com Deus capacitou você para preservar a sua geração sucessora. Devemos organizar nossa mente. Diga para quem está perto de você: devemos organizar nossa mente, nutrir nosso espírito
para completarmos a mais notável responsabilidade que temos na terra, a paternidade. Eu queria que você abrisse agora a palavra do Senhor no Salmo 78. Eu já finalizo com o Salmo 78, verso 4 ao 7. Nós não vamos deixar perder a nossa geração, irmãos. Os nossos filhos são alvos da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso grito diante do Senhor, do nosso clamor ao Senhor. Então, as ideias na escola, na faculdade, nos cursos, as ideias malignas, o jeito astucioso, malicioso do Deus desse século de inculcar nos nossos filhos a maldade através de desenhos animados, de séries, de livros, de tantas coisas nojentas. O diabo, irmãos, ele fica 24 horas por dia planejando e bolando estratégias e arquitetando planos mirabolantes para destruir a sua geração e as gerações sucessoras. Mas você conhece a palavra, você tem uma aliança com Deus, a sua casa está debaixo de uma intercessão continuada. Fale de Deus dentro da sua casa, deixe as pessoas saberem que você é cristão, dê testemunhos. Eu já prejudiquei muito os meus filhos falando das minhas dores, dos meus desafios, mas também já alimentei eles com muitas coisas maravilhosas, mesmo contando experiências até de outros, como D.L. Moody, como Hudson Taylor e tantos outros pastores e pregadores e missionários espalhados pela terra, que eu falei, contei com todo carinho, com todo amor, chorando, me alegrando por aquela experiência de terceiros. Quando os seus filhos ouvem isso, eles sabem que você é genuíno, que você é autêntico. O Salmo 78, põe na telinha aqui, por favor. 78, verso 4 até o verso 7. Gostaria que você ficasse de pé. Ontem foi falado aqui, na palavra da fidelidade, que a aliança está acima de desejos, que a aliança está acima de preferências, acima de prazeres. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a nossa responsabilidade é de manter a nossa aliança com as gerações acima do nosso conforto e da nossa felicidade. Se você quer ver os seus filhos salvos em Cristo Jesus, saia do conforto e até da felicidade momentânea. Entre em jejum, entre em oração, clame ao Senhor, faça projetos diante do Senhor, para que a sua geração se converta. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu lhe falar uma coisa, se você, pai, mãe, entrar na presença do Senhor genuinamente, fortalecendo a sua aliança pessoal com Ele, mas não tem diabo nesse mundo, não tem tranqueira de demônio nesse mundo que possa impedir a libertação do seu filho e da sua filha. Eles virão aos prantos, eles virão aos gritos, eles virão saltando, eles virão gemendo, eles virão, mas se encontrarão com o Deus poderoso de Israel, que dá a salvação por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero que nessa hora você feche os seus olhos.
Aliás, vamos ler aqui o texto, irmãos. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O salmista, escrevendo o que foi dito no Deuteronômio, as palavras dessa lei, quando Deus chama Josué, ele diz: eu quero que você transfira, ensine para os filhos, e para que eles ensinem aos filhos deles essas palavras que hoje vos tenho ordenado. Então eu quero que você hoje, contrito, responsável, consciente, possa assumir um posicionamento. Filhos, eu vou repetir isso aqui: filhos não pode ser peso, não é tristeza. Filhos não é ruína, não é prejuízo. Filho é galardão, é dádiva, é presente. Filho é uma coisa que só quem tem a experiência gloriosa pode dizer isso. Então, todas as influências do mal dizendo que ser pai, ser mãe nessa geração é impossível, acho que a palavra do Senhor contradiz essa historinha melosa e sem sentido. Procrie, encha sua casa de profetas, de pastores, de apóstolos, de evangelistas, encha sua casa de adoradores, multipliquem-se, governem a terra com instrução do Senhor teu Deus. Vai ter dias difíceis, vai ter dias desafiadores, mas para provar que a sua aliança é real, que a sua aliança é consistente, e que a sua aliança não é com o seu umbigo, mas ela é uma aliança geracional, é uma aliança sua com Deus, transferida para os seus filhos e deles para os deles, assim sucessivamente, até que o Senhor os chame para a glória. Então testemunhe das benesses do Senhor, fale do amor de Deus, dê testemunho dentro da sua casa, conte histórias bíblicas na sua casa, ouçam hinos de Deus na sua casa, escute coisas verdadeiras na sua casa, deixe os seus filhos saberem que você é crente. Deixe os seus filhos saberem que você tem aliança com o seu Senhor Deus. Deixe os seus filhos saberem que você adora ao Deus Todo-Poderoso. Deixe os seus filhos saberem que você pede perdão, que você confessa os seus pecados. Deixe os seus filhos saberem que você chora na presença do Senhor, que você cala na presença do Senhor, que você espera respostas do Senhor, que você é atento, que você gosta de vir na igreja, que você gosta de cooperar com o Evangelho, que você participa dos eventos da igreja com alegria. Deixe os seus filhos se encherem da alegria sua de adorar ao Senhor teu Deus.